ponho-me a escrever às vezes aqueles textos que escrevo para a apresentação dos espetáculos e às vezes recuo e digo assim, mas eu estou sempre a falar da mesma coisa. E a mesma coisa é sempre uma coisa que é o sentido da vida. O sentido da vida é o que é isto de estar vivo. É evidente que as pessoas, na situação em que a gente está atualmente, como se provocou uma crise, ou existe uma crise económica mais ou menos verdadeira, mas que se traduz numa situação de precariedade da vida das pessoas, porque os impostos são muito maiores, cortam nos ordenados, o desemprego é muito maior, etc. As pessoas põem em causa aquilo que acreditaram que seria a felicidade. E a felicidade seria toda baseada no poder do dinheiro. Comprar, ter coisas e viver uma felicidade que foi inventada, como o Pasolini diz, pelos mercadores. Ora, esses valores estão a fraquejar, portanto as pessoas de repente estão a sentir um vazio, e esse vazio nota-se muito porque as pessoas procuram coisas que as ajudem a criar pensarem de outra maneira. Os partidos obviamente não são capazes de responder a isso e portanto os artistas não podem estar a dizer às pessoas o que hão de pensar, podem-lhes abrir campos de pensamento, propostas de reflexão. Quase que me soa estranho ir fazer numa situação destas mais uma peça do repertório. Portanto, é isso que me tem levado até em muitos casos a mexer no repertório, transformá-lo, de maneira a criar pontos de contacto com a realidade atual. Não se pensa que é uma peça fácil, é uma peça difícil, estranha, sendo que o ponto de partida é muito fácil de decifrar. A peça, que se chama O Estado do Bosque, tem uma figura que se chama John Woolf e que é um cego que conhece muito bem o bosque e é o único capaz, o cego, de conduzir as pessoas pelo bosque. Mas o próprio cego não tem noção do que é que sabe. Existe. E a única coisa que ensina às outras pessoas é sou. Diz só sou. Como a única regra que existe para conhecer o bosque. Ora, isto, apesar de tudo, não é muito difícil de interpretar. Portanto, existindo, e o próprio cego tem tantas dúvidas como as pessoas que conduz. Tem o quê? Tem fé, tem confiança e tem uma relação leal com a vida e com aquilo que se chama o bosque, que de certa maneira, pelas próprias palavras, para um dos personagens às vezes se transforma não na floresta, é a mesma realidade, mas nos casos é bosque, noutros casos é floresta, com feras, bichos e não sei o quê, noutros casos é bosque, portanto ou é amável, ou doce, ou é violento, conforme. Portanto, este ponto de partida as pessoas têm na peça. O resto já são variações e aprofundamentos dos diferentes vertentes do problema, mas é assumidamente uma peça poética. E às vezes é mais fácil chegar às pessoas por essa maneira do que com uma agressividade ou com uma solidão que chega a aterrorizar-nos. A história da peça é uma história justamente de um grupo simbólico, porque são pessoas de natureza diferente que vêm procurar atravessar o bosque, mas é das relações também do John Woolf, que em princípio conhece o bosque, ele acha que não, mas que em princípio conhece, e os que querem atravessar o bosque, é dessa teia de relações que se vai falando sempre, não é? E falando numa maneira em que todos se esclarecem uns aos outros. Logo na primeira cena, o mundo do dinheiro fica para trás. Logo a personagem que chega ao pé do bosque é uma personagem justamente que cortou com o mundo que a gente conhece como o mundo da sociedade de consumo, digamos. E há uma viagem que é em que os afetos são extremamente importantes, em que o convívio dos homens uns com os outros é muito importante e em que há um confronto de uma das personagens, numa cena em que o elemento feminino entra, e que é um confronto de uma personagem com uma cientista, digamos, da natureza, que explica tudo por regras.
Portanto, explica os comportamentos humanos como os comportamentos dos animais, ou seja, tudo está sujeito a regras e a natureza está sujeita a regras, e que é exatamente o contrário. Ela é respeitada, digamos, nesse confronto, mas há um corte entre essa atitude e uma atitude que é a das dúvidas, da inclusão dos sentimentos. No fundo, está também no texto do Pasolini, que é o sagrado da vida e o sentimental que a vida tem que ser. É como se aquela figura que aparece, que pertence a uma ONG e que está ali, e que até protege o homem que vive no bosque e que é cego, é como se houvesse uma espécie de frieza completamente estéril. Aquilo é feito com tal delicadeza que não há a rejeição dessa pessoa, desse personagem. Há uma espécie de separação dolorosa daquilo que podia ser uma relação amorosa com outro personagem e que não consegue, e que essa personagem não consegue ultrapassar e que tem que se separar dele. Portanto, é um texto, aliás, isso sente-se na estrutura de cada cena, é um texto que apresenta situações humanas que a gente reconhece, mas que depois se desenvolvem, e é das próprias situações cotidianas, apesar de se passarem na metáfora do bosque, que das relações humanas que a gente conhece, que surge o sentido da própria vida e o sentido filosófico da peça. Isso é muito bonito, porque é uma coisa mansa, que não precisa de ser agressiva, não precisa de ferir.